Rapaziada, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Daqui a pouquinho vai começar um Na Cara do Gol aqui na Rubro News TV. Mas antes disso, eu vou convidar você a conhecer a Inplay. É o fantasy game do momento. Totalmente gratuito, você só de fazer o seu cadastro, você ganha uma moeda virtual, e se você for bom de conhecimento e de palpite, você pode fazer com que as suas moedas virtuais virem moedas reais, e você ganhe dinheiro, e é totalmente gratuito, não é casa de aposta. Vai lá, dá o seu palpite, dá o seu pitaco, vamos ver se você é bom de conhecimento. Lembrando que a Inplay, novamente, é totalmente gratuito. O QR Code vai estar durante o programa inteiro fixado na tela, o link no chat fixado e também na descrição do programa. Então vai lá, clica no link, faça o seu cadastro no Inplay. Tem também aplicativo para quem tem Android. Estamos fazendo aplicativo para quem tem iPhone. Então não perca essa nova febre desse fantasy game. Valeu? Vai de Inplay. Tamo junto. O começo da despedida do Gabriel não é relacionado com o Criciúma e se prepara para o embate final contra o Vitória. Ontem já teve vídeo, o Gabriel falou muito sobre... De fato, agora sim, tá bem escrasso, né? Tá bem escrachado que ele não fica, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom dia, Renan. Bom dia, galera. Já estava o filme desenhado pelo próprio Gabigol, né? Como eu disse aqui, a gente também debateu muito sobre... a situação envolvendo ele depois da decisão da Copa do Brasil já foi tudo premeditado. O Gabigol já sabia que não ia ficar, queria realmente respirar novos ares, provavelmente. E ele tentou tomar um cartãozinho, tentou tomar um cartão, botou a mão ali, né? Quase saiu o gol do Inter. Ele tentou tomar um cartão nesse jogo contra o Inter e não conseguiu, né? Ele teve uma atitude ali até pra poder não jogar, né? Talvez. Mas de um jeito ou de outro ele já não jogaria contra o Criciúma. Tanto é que eu tenho apreço pelo Gabigol, é compreensível também, principalmente pelo 2024 do Gabi. Eu acho que a situação envolvendo a camisa do Corinthians, vestir a camisa do Corinthians em si, não era um grande problema. O grande problema foi tudo que ele falou sobre o Corinthians antes do ato de vestir a camisa de um time adversário. E é mentira também, né? Falar que era montagem. Exato. Então, assim, os atos do Gabigol até isso também pesaram contra. E, claro, o caso do doping. Para mim, o caso do doping foi o estopim para essa situação que envolveu a queda de produção com a camisa do Flamengo em 2024. Eu sei que o Tite também atrapalhou bastante, mas o próprio Gabigol também se atrapalhou, se embolou com as suas próprias pernas. E aí acabou acontecendo isso daí. Mas assim, outros ídolos também deixaram o clube, o Zico também deixou o Flamengo, foi para a Udinese, depois voltou, encerra a carreira. Uma hora o jogador também vai ter que parar. Não é o fim da carreira do Gabigol, mas assim, tudo que ele construiu, eu acho que o torcedor reconhece e deve sim sair, cara, com a pompa de um ídolo que ele conseguiu construir ao longo de 6 anos de Flamengo. Não considero o Gabigol o segundo maior ídolo da história do clube, abaixo do Zico. Eu acho que Júnior e Leandro são ídolos realmente maiores, por mais debate, hein? Por mais que o Leandro não tenha marcado gols decisivos, mas é um cara muito mais identificado. Tá no teu top 5? O Gabigol? No top 5, sim. Mas eu acho que não é maior ídolo do que Júnior e Leandro, por exemplo. Mas é um cara que, obviamente, eu classifico como um dos maiores por tudo que ele construiu em 6 anos de clube. A gente esquece muito de falar do Andrade, do Adílio, o Nunes fez 2 gols. É porque o Nunes depois rodou muito, né? Mas o Nunes também fez 2 gols em Mundial. Mas o Gabi também vai rodar, né, cara? Ele tem 28 anos. É isso que eu tô falando. Eu acho que com o longo da carreira do Gabriel, ele pode não só se inserir cada vez mais entre o top 5, como também sair. Porque novos atletas poderão chegar. A história o Flamengo a gente tá falando de hoje, né? De hoje, né? O Flamengo, de hoje do que já aconteceu. Concordo. E o Flamengo é um clube que potencializa muito os jogadores. Só mais difícil isso, né, Julinho? Porque... pelo contexto, cenário histórico. 6 anos de clube, hoje, poucos jogadores conseguem alcançar isso. São pouquíssimos. Mas eu acho que no próprio atual elenco do Flamengo eu vejo um cara, na minha opinião, maior do que ele. E vai continuar sendo maior do que ele, que pra mim é o Bruno Henrique. Pra mim o Bruno Henrique tá no top 5. O contrato com o Bruno Henrique foi longo, eu acho errado. Eu acho que você tem que renovar 1, 2 anos e depois sentir como é que vai ser, né? Mas o Bruno Henrique, ele foi primordial, foi essencial e preponderante para que o Gabriel também se tornasse o Gabriel Barbosa. Claro. O Bruno Henrique é como se fosse Rivaldo, cara. Joga muito, mas não tem marketing. Eu acho, meu top 5, tá?
E isso aí não é ingratidão, não, porque o Gabriel tá nos top 10, mas o Flamengo teve grandes ídolos também. Teve o falecido Geraldo, que pouco jogou, teve Dida, teve Valido, teve Doval, Evaristo, Zagallo. Leônidas. O Flamengo teve muitos grandes jogadores também na época, além de todo aquele timaço dessa década de 74 até 87. A gente pouco fala, mudam, né, cara? A gente pouco fala, mas teve atletas importantíssimos no Flamengo. O Bebeto chegou a jogar no Flamengo, o Renato Gaúcho, essa galera da época lá. É porque depois rodou muito, né? Teve muita rivalidade. Então, para muitos também não são considerados entre nos top 10, mas pro clube são ídolos do clube. Mas para mim não. Acho que meu top 5, por exemplo, é Zico Leandro, Júnior, o Nunes e o Bruno Henrique. Eu coloco entre os 5. Aí depois você pode botar aí Adílio, Andrade, Gabigol, Adriano. O Sávio jogou demais. Na minha geração eu era fã do Sávio. O Sávio, se estivesse jogando hoje, nossa senhora. Um título, né, de peso para poder colocá-lo. O pessoal fala tanto do Sávio, o Sávio é tricampeão da Champions com o Real Madrid, irmão. Sim, mas aí com o Real Madrid. Sim, é o que eu falo. Foi um grandíssimo jogador, mas jogou muito no Flamengo. No momento que o Flamengo era muito fraco. O Flamengo tinha saído e volta toda hora do Romário, saía, voltava. Pegou um Flamengo bem diferente de hoje. Se o Sávio jogasse no Flamengo de hoje, nossa senhora, titular absoluto da seleção brasileira. Com qualidade de bola no pé, muito melhor que o Vinícius Júnior. O Sávio jogou muito. Nem se compara, já cansei de falar isso várias vezes. Mas enfim, Roque Hudson. Buenas. Bom dia. Começa a despedida, né? O Gabriel não foi relacionado. Você achou que nesse ponto foi uma atitude correta? Tem que ter despedida, não tem? Tá claro que o Gabriel não fica no Flamengo. O destino dele, como a gente chegou aqui a falar na mesa, né? De forma exclusiva, a que tudo indica será o Cruzeiro, mesmo não pegando vaga na Libertadores. Isso ainda não está caracterizado e configurado. O Cruzeiro tem o Palmeiras agora no Campeonato Brasileiro, depois tem a última rodada. Mas tem grande chance do Cruzeiro não ir para a Libertadores. O Corinthians está ganhando corpo e tem grande chance de ganhar essa última vaga de ir para a Libertadores aí. Bom dia, Roque. Bom dia. Não, cara, eu acho que tem que ter sim. Todas as homenagens são bem feitas até. Eu acho que tem que ser. Eu acho que não podemos confundir o que foi feito com o pessoal. Eu acho que às vezes a rapaziada tá levando um pouco mais para o pessoal, não ter que fazer algo para o cara. Eu acho que sim, tem que ter. O Diego Ribas teve, Everton Ribeiro não teve porque a diretoria não sabe se programar. Nem isso os caras conseguem fazer. Esqueci do Everton, tu falar. Entendeu? Everton, Pet, tem tanto. Everton Ribeiro não conseguiram se programar para isso. Eu acho que tem que ter. O cara fez os gols do título. Eu acho que o Bruno Henrique, quando sair do Flamengo também, tem que ter a mesma pompa. Entendeu? Sim. Até mais. Eu concordo quando o Júlio fala. Idolatria é muito pessoal, mas eu considero o Bruno Henrique o cara mais importante da geração 19, na minha visão. Eu acho que não foram gols que o Gabriel cria a jogada, são gols que o Gabriel estava no lugar certo na hora certa. Uhum. Então, para isso, tinham que ter pessoas que dessem condições para ele fazer o gol. E o Bruno Henrique foi esse cara. Né? Eu acho que foi o melhor parceiro que o Gabriel pode ter na vida, foi o Bruno Henrique. Então, acho que tem que ter as homenagens sim. Reclamei sempre do Gabriel, porque... Eu estava até olhando aqui os números agora com o Júlio, aqui um pouco antes. O Gabriel de 19 foi uma coisa fora da curva, tá? Tanto em gols quanto em assistências para um atacante. Mas muito ajudado por um conjunto também. Sem dúvida. Por um esquema de jogo. E as minhas críticas ao Gabriel era que o Gabriel deixou de querer jogar bola. O Gabriel deixou de querer ser jogador de futebol para poder virar um popstar. Eu acho que você pode ser popstar, mas você não pode deixar de ser a sua função principal. Tua função principal é ser jogador de futebol. E aí quando o Gabriel, eu já até falei isso uma vez, quando o Gabriel decide virar o Lil Gabi, quando ele vira o Gabi, quando ele deixa de ser o Gabriel Barbosa, o Gabigol, é onde começa a decadência dele. Né? O Gabriel começa 2023 no Flamengo, personificado no jogador da década de 80. Ele vem com short curto, meião pela canela, cabelo grande. Se você for olhar ali, você vê um jogador da década de chuteira preta. Você vê um jogador da década de 80. Ele quis incorporar um personagem da camisa 10. Mas a camisa 10 do Flamengo não precisa de um personagem. Ela precisa de um cara que seja vermelho e preto de verdade. O personagem não dá certo. O Diego Ribas, ele deu certo com a camisa 10 porque ele não foi personagem, pô. E foi muito questionado em um certo momento da carreira ali no então, Flamengo. Acho que assim, eu sempre critiquei o Gabriel porque eu vi o melhor do Gabriel. E todo mundo viu o melhor do Gabriel. Todo mundo viu o prime do cara. Presenciou. E, exatamente. E era inadmissível. Porra, o cara tá jogando da forma que ele tava jogando, brother. Então eu não tenho nada contra ele, pessoa, nem o conheço, mas futebolisticamente falando, é um cara que não é um gênio da bola, não é um craque, é um cara totalmente iluminado e predestinado, como se autodenomina, e eu concordo com isso, que em um momento ele esqueceu que ele não era um gênio. Que ele esqueceu que a função dele era jogar bola e não ser um popstar. E aí, cara, englobam várias coisas.
E aí começa a ter a sequência de desrespeito, a sequência de erros, a sequência de não entrega. Então, acho que o torcedor às vezes confunde quando nós criticamos, falando, vocês têm algo contra a pessoa. Eu não tenho nada contra a pessoa, Gabriel Barbosa. Pelo contrário, eu acho que ele é digno sim, porque, querendo ou não, dos 6 anos de Flamengo, 2 anos e meio dele ali foram muito bons. Né? Ele pega o Campeonato Brasileiro de 2020, isso aí eu não tenho problema nenhum em falar, o Gabriel pegou e botou a bola debaixo do braço. 2020, sim. 2020, ele, nos últimos 10 jogos... Em ali, 2020, o Gabriel colocou a bola debaixo do braço em 2020. Acho que em 2020, nesse título do Campeonato Brasileiro, ele foi muito mais decisivo... Do que 2019. Do que 2019. Porque 2019, o Flamengo não chegou na final, Rodrigão, por um acaso. O Flamengo, um conjunto todo, fez com que o Flamengo chegasse naquela final contra o River. Ele foi, como gosta de dizer o Tite, decisivo, né? Mas quando você fala às vezes que o Gabriel deu a Libertadores pro Flamengo, você também diminui o feito dos outros atletas. Ele foi decisivo dentro do contexto da final. Sim. Ponto. Isso não se apaga. Mas em 2020, sim. 2020 Em ele 2020, bota o campeonato embaixo do braço, se tiver que irmão. falar num tom, um tom de... Esse cara que deu o título do Flamengo brasileiro, eu acho que o brasileiro de 2020 foi muito exato. mais. Então, nós tivemos muito mais do Gabriel do que o Gabriel de 19, porque o Gabriel foi decisivo em Então, 19. assim, mas em ele 20, chama a responsabilidade ele chama a de 20 naquela responsabilidade. coletiva, sim, lembra? sim. Exatamente. Então, assim, E chamou também eu 22, sei reconhecer, né, contra eu o sei Atlético. reconhecer os pontos bons dele, e nem por isso eu vou deixar de criticar os pontos ruins. Como eu sempre critiquei aqui, vou sempre criticar. E eu vou falar uma coisa pra você, eu não vejo o Gabriel voltando no futuro ao Flamengo. Sabe por quê? Ele não tem mais nível técnico pra estar no Flamengo. O Gabriel não tem isso, mas Nesse não tem nível momento, não. técnico pra estar no Flamengo. Nesse momento, E eu não vejo ele recuperando o mesmo nível técnico que ele teve em 19, que fez ele vir ao Flamengo. O mesmo nível técnico que fez ele pegar um brasileiro e botar debaixo do braço. Até em 22 ele foi bem com o cara. Então, Com o Pedro. Gabriel, obrigado por tudo que você fez. Se criticamos é porque nós sabíamos que em algum momento você foi bom, hoje você não é mais o que você foi. Ponto, acabou. Siga seu rumo, vai embora. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, pega e troca de time. É simples, pô. E aí, Rodrigão? E aí? Eu só vou discordar. Se for brasileiro, o do ano de 2019, eu acho que o Gabigol foi mais decisivo do que o de 20. Sério? A Libertadores, vamos lá. A gente só passa das oitavas de final porque ele bota a bola debaixo do braço contra o Emelec. Sim. No jogo contra o Teve Internacional, o Internacional parecia já dar uma reação com o gol do Rodrigo Lindoso e ele faz o gol de empate. Contra o Grêmio, ele faz 2 gols mal anulados no jogo de ida. Sim. E no jogo de volta, é ele que faz o segundo e o terceiro que dá o... Né? Então, inclusive, se eu não me engano, ele chuta a bola do primeiro gol que dá o rebote É pro ele que Henrique. chuta. Ele que chuta. Então, assim, ele foi... E lembrar que no jogo de campeonato brasileiro, por exemplo, o nosso maior rival naquele campeonato era o Santos. E é ele que faz aquele gol de cavadinha. Naquele momento o Flamengo ultrapassa a equipe do Santos, Aquele ex-clube dele no cavadinha Maracanã, no fim do primeiro Maracanã. turno. Então, assim, bem lembrado, bem Foi pontuado. bem decisivo em 2019. Também. É porque o coletivo do Flamengo em 19 também pulsava, né? É porque em 20, cara, ele pegou nos últimos 10 jogos, ele fez 8 gols Sim, e deu foi 2 decisivo assistências no pô. final. E jogou pendurado. Aquele recorte E era- final, tava pendurado Jogou isso no aí. São 10 Paulo, jogos era um São pendurados. Paulo que Quietinho, tava né, melhor, Renan? Não tomou é. cartão, tava caladinho, não brigava. Entendeu? E a recuperação começa naquele jogo contra o Grêmio, que ele faz um golaço, se não me engano, foi Chapa. 4x2 Flamengo. 4x2. Gol do Isla, o último. Lá. Lá na arena do Grêmio, a reação do Flamengo começa ali. Chegou a estar 3x2, teve uma falta do Diego Souza, uma Entendeu? pancada de fora da Eu área. belo reconheço, gol. cara. Em 2020 ele jogou muita bola. 19, 20 ele jogou muita bola. Só que, Renan, esquece. O cara, quando é mal assessorado, quando o cara começa a se achar dono do mundo, meu irmão, a soberba precede a queda. E quanto maior tá o seu salto, mais você se machuca. Eu acho que o Gabriel hoje ele se machucou muito. E vou te falar, não vão achando que o Gabriel vai ter o mesmo sucesso que ele teve no Flamengo e em outro clube. Acabou, o nível técnico é outro, cara. O nível técnico do cara é outro. Os holofotes também serão outros, né, cara? Mas a cobrança vai ser a mesma. Não, a cobrança sempre vai existir. E a mesma também nunca vai ser, Julinho. Porque, cara, Similar, Flamengo... pelo menos. Não, cobrança ela vai existir, mas acho que a cobrança no Flamengo é uma cobrança muito maior. Sim. Pela grandeza do clube. Pô, mas aqui no Rio, Renan, desculpa, hoje em dia você não vê mais torcida encurralando jogador em lugar que chega, não. Tu vai em Minas, torcida mineira, por ser só 2 clubes, os caras vão na boate, os caras vão onde tu tiver, vão na porta da tua casa, vão na porta Não, do CT. lá em Minas A parada é mais séria. Desculpa, Roque, O mas normal, isso aí o depende normal do muito... Flamengo é encurralar. Essa era é estranha. É estranha. Não Era. Eu não acho que não. Eu acho que essa época do Landim, por alguma coisa, é estranha. Exato. Aconteceu mesmo. Mas
Que não é o E- correto Que também. não é o normal. O normal da torcida do Flamengo É cobrar. pressionar, É. cobrar e ir pro aeroporto. O normal Exato. é esse.